Você já se perguntou como é que os cientistas sabem a idade das coisas? Como é que a gente sabe a idade do nosso planeta? Quanto tempo atrás viveram os dinossauros? Quanto tempo atrás viveu o nosso ancestral mais antigo? Hoje eu vou falar um pouco sobre como a gente coloca as datas nas coisas, processo de datação. Mas antes de entrar propriamente no conteúdo desse vídeo, eu só queria retratar uma informação errada que eu falei no último vídeo. Em um determinado momento eu falei que a geleira na Antártica existe há pelo menos 300 milhões de anos. Mas na verdade é 30 milhões de anos. Coloquei um zero a mais ali na hora de falar. Mas agora vamos para o conteúdo de hoje. A gente continua na nossa série aqui do livro Clima da Terra, Passado e Futuro. E hoje a gente vai tratar sobre como que a gente coloca o tempo nos nossos arquivos que a gente viu no vídeo passado e que tipo de informação que a gente obtém daí. No próximo vídeo a gente vai falar sobre modelos climáticos e vai encerrar esse primeiro grande bloco que fala das bases do estudo do clima, para a gente conseguir entender o resto dos conteúdos. E aí, para começar, já que a gente está falando de idade, vou fazer uma provocação. Existe alguma célula no seu corpo que tem a sua idade? Pergunta estranha, né? Mas, por exemplo, a sua unha. Quanto tempo tem a sua unha? Tem alguns meses, né? O seu cabelo, se for muito comprido, talvez alguns anos. Mas será que tem alguma célula do seu corpo que tem a sua idade? No geral, as nossas células são renovadas constantemente, então a maior parte das nossas células não tem a mesma idade que a gente. A única exceção que eu conheço são as células dos óvulos. Os óvulos são formados ainda durante a gestação. Então olha só que interessante, o óvulo que deu origem a você foi formado ainda na barriga da sua avó, enquanto sua mãe estava sendo gestada. Então, quando a gente pensa em idade, é legal trazer isso para idade do que a gente está falando. Até para a gente mesmo isso pode causar confusões. Mas aí quando a gente pensa na idade de materiais geológicos, os principais métodos que a gente usa, a maior parte deles, se baseia em elementos radioativos. E aí a gente precisa fazer uma revisãozinha do que são esses elementos para entender como é que a gente usa esses elementos para datar os materiais. Um elemento radioativo é um elemento que tem o seu núcleo instável. E aí o núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons, representados aqui na figura, o próton com uma carga positiva em vermelho e o nêutron com uma carga neutra, bolinha azul. E aí esses prótons e nêutrons estão conectados ali no núcleo do elemento por uma força que é chamada de força nuclear, que mantém esses elementos unidos. Mas existe também uma força eletromagnética que quer afastar esses elementos, principalmente os prótons, porque eles têm carga igual, então eles se repelem. E como é que a natureza dá conta de juntar essas coisas? Em outras palavras, onde se formam os elementos químicos? Onde se formam os elementos químicos que estão aí fazendo as suas células? O carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Todos esses elementos se formam em estrelas. Nas estrelas com alta pressão e temperatura, esses elementos conseguem se unir fundindo. É a fusão nuclear. Então, por exemplo, no nosso Sol, átomos de hidrogênio estão sendo fundidos para formar hélio. Então, todo elemento químico se forma em alguma estrela, e principalmente na fase terminal da estrela, quando ela explode. Aí ela pulveriza esses elementos pelo universo, semeando aí esses elementos. Então, é poético, mas é também verdadeiro dizer que nós somos poeira de estrela, porque a gente é formado por esses elementos que já tiveram um dia no núcleo de uma estrela. Só que nem todos os elementos, quando são formados, ficam estáveis. Alguns elementos têm um núcleo com desequilíbrio energético ali, que com o passar do tempo a natureza quer equilibrar. E como que isso acontece? Bom, de três formas principais. Ele pode expelir nêutrons e prótons, e aí vai gerar uma partícula, que é chamada de partícula alfa, que sai em alta velocidade, então é uma partícula carregada de energia cinética. Pode emitir também um elétron, e aí, por exemplo, um nêutron vira um próton, equilibrando o núcleo, e essa partícula é chamada de partícula beta, ou essa energia é emitida na forma de radiação gama. São três formas comuns desse núcleo se equilibrar, ficando mais estável. A quantidade de energia liberada nesse processo é tão grande que a gente usa, por exemplo, para gerar energia elétrica em usinas termoelétricas ou para fazer bombas atômicas. Mas independente do tipo de decaimento que esse elemento passe, o que importa para a gente é que um elemento pai vira um elemento filho. O elemento radioativo vira um elemento estável. Isso acontece num ritmo constante. Então, se a gente pensa, por exemplo, na concentração desses elementos radioativos, representado aí na figura por bolinhas laranjas, com o passar do tempo, ele vai virar elemento filho, então representado em azul. Esse passar do tempo é chamado de meia-vida. Meia-vida é o tempo que demora para metade dos elementos pai virar elemento filho.
E isso acontece com um tempo determinado para cada tipo de elemento radioativo. E aí, passando mais uma meia-vida, metade desses elementos que sobraram vão virar elementos filhos. Então, se a gente começa lá com 24, depois de uma meia-vida a gente tem 12, depois da segunda meia-vida a gente vai ter 6, que é metade de 12. Passando mais uma meia-vida, a gente vai ter 3, que é metade de 6. Então, é sempre metade do que tinha antes. Como que a gente usa isso para saber a idade dos materiais? A gente pega um material que a gente quer datar e vai medir a concentração do elemento pai e do elemento filho. A partir dessa medida de concentração, a gente sabe quanto tempo teve que passar para a gente ter aquele valor. Então, por exemplo, se eu pego lá um material, vou medir as bolinhas azuis e as laranjas. Se eu vejo ali que eu tenho 12 bolinhas laranjas, 12 bolinhas azuis, ou seja, 12 átomos do elemento pai, 12 átomos do elemento filho, eu sei que passou uma meia-vida. E esses valores já são conhecidos, então eu sei quanto tempo passou. Eu dei um exemplo redondo aqui para ficar mais fácil, mas o raciocínio serve para qualquer variação da composição. E aí, dependendo do material que você quer datar e dependendo da escala de tempo que você quer trabalhar, você vai escolher um elemento radioativo diferente. Então essa tabela mostra para a gente alguns dos elementos mais comuns, elementos pai, elemento filho, e a meia-vida, ou seja, esse tempo que demora para metade do elemento pai se transformar em elemento filho. Então a gente vê aqui, por exemplo, para a nossa escala de tempo da Terra, a gente tem o urânio e o chumbo, ele é bastante conveniente, porque ele tem aí um tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Lembrando que é mais ou menos o tempo do nosso planeta, do nosso sistema solar. Então, desde que a Terra se formou, metade dos átomos de urânio que existiam lá no começo da formação da Terra já se transformaram em átomos de chumbo. Para coisas mais novas, a gente pode usar, por exemplo, tório, radônio ou urânio, tório, e vai pegar a escala aí dos milhares de anos, centenas de milhares de anos. E no fim aqui da tabela, a gente tem talvez o elemento radioativo mais conhecido, que é o carbono 14. E ele é um pouco diferente dos outros, porque ele não se forma lá na estrela, e ele é assimilado pelas matérias orgânicas, pelos organismos vivos. Então ele tem uma aplicação um pouquinho diferente, mas ele se baseia na mesma ideia, um elemento pai que vira um elemento filho. Então, no caso do carbono 14, ele se forma na atmosfera da Terra a partir da interação de átomos de nitrogênio 14 com nêutrons que vêm do espaço, radiação cósmica. E aí esses nêutrons colidem ali com o núcleo do nitrogênio e transformam num carbono 14. Esse carbono 14 na atmosfera é assimilado pelas plantas e pelos animais que comem as plantas. Então, enquanto esses organismos estão vivos, eles estão em equilíbrio com a atmosfera. A partir do momento que eles morrem, a quantidade de carbono 14 vai decaindo, porque o carbono 14 decai, emitindo uma partícula beta, de novo para nitrogênio 14. Então, se você pega lá uma múmia no Egito, você mede a quantidade de carbono 14 que ela tem, é bem menor do que a gente tem, porque ela já está morta faz tempo. E aí, por essa quantidade, você sabe há quanto tempo ela está morta. Então, no caso do carbono 14, a meia-vida é de 5.700 anos. Isso dá um limite do método também, que é geralmente em torno de 10 vezes a meia-vida. Então, você consegue datar para o carbono 14 coisas de até 50, 60 mil anos. Então, não dá, por exemplo, para datar um osso de dinossauro, que vai ter aí mais de 60 milhões de anos. Então, para cada coisa, um método diferente. Mas, além desses métodos que se baseiam em materiais radioativos, tem um método que o livro não traz. Se vocês quiserem mais detalhes sobre métodos de datação, põe nos comentários que eu gravo uma aula só sobre isso. Mas tem um método que é mais recente, tem aí algumas décadas, que chama luminescência. E ele é feito em cristais de quartzo, feldspato, são minerais mais abundantes na crosta da Terra. E a gente consegue saber há quanto tempo uma camada sedimentar se formou, há quanto tempo ela está depositada. E lembra que boa parte dos registros que a gente vai ver aqui são sedimentos, esse material que se deposita aí no fundo do lago, no fundo do oceano. Então é muito útil a gente saber quando ele chegou lá no lugar onde a gente encontrou. Então esse é um método que dá para usar também. O último método que eu vou falar de datar as coisas é baseado em incremento anual. O que é isso? São ambientes em que alguma coisa acontece e fica registrada anualmente. Então, por exemplo, em geleiras, onde numa estação tem mais vento, sopra poeira, o gelo fica mais cinza, na outra tem menos vento, o gelo fica mais branco, você cria uma camadinha ali, escuro, claro, que registra um ano. E aí, contando essas camadas, você consegue saber quanto tempo passou. Esse tipo de método é usado para coisas mais recentes, em que a gente tem ali o registro do atual. Então, por exemplo, em alguns lagos, onde também você tem uma alternância muito grande entre verão e inverno, por exemplo, no inverno a superfície do lago fica congelada, o material que vai lá para o fundo é muito diferente no verão e no inverno.
Então, cada passagem de ano deixa um registro ali de 2 camadas diferentes. Então, contando essas camadas, você sabe há quanto tempo o material está sendo acumulado ali no lago. Mesma coisa para um anel de árvore. Ela vai crescendo do centro para a borda, e onde tem clima sazonal, com inverno e verão muito diferente, geralmente você consegue reconhecer essas diferenças nos anéis da árvore. Então, é também uma forma de marcar o tempo, saber quanto tempo aquela árvore está viva e tirar informações dos anéis da árvore também. E um outro caso que eu vou mostrar, que já apareceu no vídeo passado, são os recifes de coral, que também vão crescendo ali ano a ano, muda a temperatura da água no verão e no inverno, muda a densidade do coral, a gente consegue reconhecer essas camadas e assim também marcar o tempo. Mas aí o que a gente tira de informação, né? Porque a gente está aqui focado em clima, em registros de clima, como que isso conta para a gente uma história do passado. A gente já sabe onde essas informações estão guardadas, que foi o vídeo passado, a gente sabe como a gente põe o tempo nesses depósitos, nesse material. Agora falta saber o que a gente analisa, como que isso ajuda a gente a conhecer o clima do passado. E aí a gente não consegue medir a temperatura diretamente do passado, por exemplo, a gente não consegue medir a quantidade de chuva diretamente do passado, a gente precisa de indicadores. Esses indicadores são elementos que nos contam como que foi o passado. Então, por exemplo, se você acha lá no fundo de um lago com 30 mil anos uma folha de uma palmeira, você sabe que 30 mil anos atrás, esse lugar tinha uma vegetação que é típica de clima mais quente, não tem palmeira em lugar frio, naturalmente, pelo menos. Então, a vegetação é um indicador muito importante do clima, porque ela depende da chuva, depende da temperatura, depende da sazonalidade. Então, cada tipo de vegetação vai indicar para a gente como foi o passado naquela região. E aí, além das folhas, a gente pode usar os pólens, que também estão relacionados aí com as flores ou os esporos das plantas que não produzem pólens. Isso conta para a gente como que era a vegetação da região. A gente pode também pegar organismos vivos e analisar sua composição. Então, por exemplo, a gente tem aqui na figura um foraminífero, que tem uma carapaça de carbonato de cálcio. É um protozoário unicelular que vive no oceano, em todos os lugares. E ele guarda, na hora que ele forma essa conchinha, ele guarda a composição da água do mar. A gente consegue saber como era a salinidade, a temperatura da água no passado. A gente não mede diretamente, por isso que é um indicador. Mesma coisa para os coccolithoforídeos, que estão aqui embaixo na esquerda, que são restos de algas carbonáticas. A gente tem também algas que formam uma estrutura que não é carbonática, é silicosa, são as diatomáceas, estão aqui na direita superior, e os radiolários, que também formam estruturas silicosas. Então a gente acha esse material ali no registro e analisa a composição química para inferir como era o clima no passado. Bom, e aí a gente já sabe então onde encontrar os registros da história do nosso planeta, a gente sabe como pôr a idade nesse material e o que a gente analisa nesses materiais. Aí tem um outro conceito que é muito importante para a gente finalizar, que é o conceito de resolução. A resolução é quanto de informação eu consigo a partir de cada um desses registros. E aí uma comparação muito boa é com o diário. Então imagina que tem 2 pessoas, uma é super detalhista, todo dia ela chega lá em casa e escreve uma página no diário falando como foi o dia. E tem uma outra pessoa que é mais resumida. Ela chega em casa, ela põe uma linha falando como foi o dia. E aí, que diferença que vai ter dessas duas? Bom, com certeza a pessoa que é mais detalhista vai dar mais informação, só que ela vai consumir mais páginas também. Então imagina que você quer a história de 10 anos. Se você pegar da pessoa que escreve muito, vão ser muitos diários. Se você pegar da pessoa que escreve pouco, talvez um diário só já contenha toda essa história, que vai ser mais resumida, mas você vai conseguir ter uma visão geral. Quando a gente transporta isso para os registros, o que a gente está falando? Lugares em que acumula muito material ou lugar que demora mais para acumular material. Existe melhor, existe pior? Não, existe diferenças. Se você tem uma finalidade que é detalhar muito um determinado trecho do tempo, aí você vai pegar lá o diário da pessoa que escreve uma página por dia. Agora, se sua intenção é pegar um registro longo, você vai preferir um diário mais resumido. Então, quando a gente pensa aqui em termos de registros geológicos, a gente pode pensar num lago continental que tem aí um acúmulo da ordem de 1 milímetro por ano, ou seja, cada ano acumula 1 milímetro de material. Se a gente for para águas rasas no oceano, vai ter acúmulos aí de 10 centímetros a 1 metro a cada 1000 anos. Em água profunda, em 1000 anos vai depositar 1 centímetro, ou seja, quando você pega 1 centímetro do material que está acumulado ali para estudar, você está vendo uma média de 1000 anos.
Então você enxerga pouco detalhe. Mas isso te permite voltar muito no tempo. Se você quer ver os últimos 2 milhões de anos, 100 milhões de anos, você vai para o fundo do oceano. Porque aí, em 10, 20 metros de testemunho, de material, você já consegue contar essa história. Nesses outros lugares onde acumula rápido, você vai conseguir contar com mais detalhe o que aconteceu nessa escala de tempo, mas você vai pegar uma escala de tempo menor. Então tudo depende da pergunta que você quer responder. Isso vai fazer variar o tipo de lugar que você vai procurar. Então isso é o que a gente vai chamar de resolução. Por exemplo, num lago, ela vai te dar uma resolução ali de décadas. No mar raso, de séculos. No oceano profundo, de milênios. Então você vai escolher o lugar conforme a sua necessidade. Então hoje a gente viu como que a gente sabe a idade desses registros e como que a gente busca essas informações dos indicadores para entender o passado a partir desses registros. Se você ficou comigo até aqui é porque você está gostando desse conteúdo, então considere se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que pode gostar também. Te vejo no próximo vídeo.